Olá, sejam muito bem-vindos, profissionais de saúde, fisioterapeutas, educadores físicos. Eu sou o Dr. Sérgio Lopes, sou fisioterapeuta e educador físico. Eu convido vocês hoje para me responder uma grande pergunta. Qual é o seu posicionamento na sua área de trabalho? Me responde, por favor, educador físico, personal trainer. Qual é o seu posicionamento? Fisioterapeuta, sabe me responder isso? Qual é o seu posicionamento? Milhares de profissionais, eu digo milhares, porque eu conheço muitos profissionais, colegas meus, e ainda por cima, eu conheço outros profissionais de outros estados também. Eles não têm posicionamento. O profissional, ele não sabe especificamente qual é o posicionamento dele. Por esse motivo, ele deixa de se tornar autoridade, deixa de faturar, de aumentar o preço que ele poderia aumentar, o tanto que ele investiu na vida profissional dele e o tanto que ele merece, mas ele sem posicionamento não tem como você se tornar uma autoridade e se diferenciar da sua concorrência. Eu sou o Dr. Sérgio Lopes e eu te convido, eu vou passar para vocês, vou ensinar vocês como se posicionar, porque eu tenho mais de 20 anos em atendimento e eu vou te ensinar como se posicionar no seu trabalho, no seu mercado de trabalho. Então, eu vou começar compartilhando com vocês uma tela aqui agora, tá? Que vai responder uma grande pergunta. Como eu disse, como eu perguntei antes, né? Qual é o seu posicionamento profissional? O seu posicionamento hoje, qual que é? Porque hoje você vai sair daqui com uma resposta, com um posicionamento. Você vai sair daqui sabendo qual que é o seu posicionamento, ou pelo menos já com um cronograma, uma estratégia para você colocar e aplicar ela e saber o seu posicionamento. Hoje você vai sair daqui com esse resultado. Assiste um pouquinho mais que você vai, daqui a pouquinho eu vou te passar isso. Então, qual é que é o seu posicionamento hoje? Eu vou contar uma história para você. Tem você por acaso já comprou parafusos alguma vez? Pois é, tem uma fábrica de parafusos. Essa fábrica, eles fazem muitos tipos de parafusos diferentes. Eles fazem aqueles parafusos pequenininhos de reloginho, de pulso que a gente usa. Eles fazem aqueles parafusos maiores que a gente consegue já enxergar, né? Que tem parafusos que a gente só consegue um tipo de chave. Ele faz aqueles parafusos mais compridos. Essa fábrica, eles fazem a maioria dos parafusos que são conhecidos no mercado. É uma fábrica que vende muito. Está sempre vendendo. E alguma vez, profissional, você já foi comprar parafuso na sua vida? Não que seja uma coisa comum, mas se você um dia, ou se você já foi, você deve saber que é o seguinte: quando você vai comprar parafuso, procurar para comprar, você compra por quilo. Você compra por quilo de tanto parafuso que tem. Não dá para ter ideia de quantos parafusos tem em 1 quilo. Não dá para ter uma ideia. E essa fábrica, ela vende o tempo todo. Quilos e quilos e quilos, toneladas de parafuso. Constantemente. Agora, existe um outro tipo de parafuso. Existe um outro tipo de parafuso. É um parafuso que ele é colocado especificamente só em submarinos militares. É um parafuso bem diferenciado. Essa empresa, ela faz pouca quantidade. Tudo sob encomenda. Você só para submarinos. Aí os americanos compram, os russos compram, os alemães compram. Em uma empresa só. E fabrica esse tipo de parafuso. Agora uma pergunta para você, profissional. Qual das duas fábricas você acha que fatura mais? Qual das duas fábricas, na sua opinião? Tenho certeza que você já sabe a resposta. Pois é, aquela que se posicionou.
a segunda fábrica, que ela faz especificamente os parafusos para submarinos militares. Esse parafuso você não encontra na loja de construção, esse parafuso você não encontra por aí assim, não encontra. Ele é sob encomenda, só naquela empresa, naquela fábrica. Então fatura milhões, porque ela tem posicionamento. Então, profissional, uma pergunta para você. Você, fisioterapeuta que tá me assistindo nesse momento, você é um fisioterapeuta que trata... Quantas modalidades você trata? Porque o que acontece? Eu conheço um fisioterapeuta que ele trata, ele faz tratamento de coluna, ele faz trabalho com idosos, ele trata crianças. Então quer dizer, ele trata um público grande. Ah, e ele faz massagem também. Ele trabalha com terapia manual, faz massagem. Então quer dizer, é um fisioterapeuta generalista. Por quê? Porque ele trabalha com várias modalidades, diferentes modalidades. E você, educador físico? Por acaso, você trabalha com seus alunos? Você atende emagrecimento? Se precisar fazer um treino de emagrecimento? Se precisar procurar você para fazer por exemplo, hipertrofia muscular. Se precisar procurar você para fazer um treinamento com idosos, só para qualidade de vida, fortalecimento. Se precisar que você treine um atleta, por exemplo, um praticante de basquete, você prepara ele. Então quer dizer, você faz vários tipos de áreas diferentes, você trabalha em vários objetivos diferentes, é isso? Pois é. E aí é o que eu vou perguntar para você agora, profissional. Vamos supor que um dia nessa vida longa aí, que vocês têm muito tempo pela frente ainda, vocês sintam uma crise de dor no joelho. E infelizmente é uma dor que precisa ser olhada, porque é uma dor aguda e você vai dar uma pesquisada, entra em contato e procura um médico. Lá vou procurar. O primeiro momento, né, a dor está muito forte, não é normal isso, não é comum, eu preciso saber o que aconteceu. Aí eu vou lá pesquisar. E aí eu vou lá pesquisar, olho lá e vejo. Por exemplo, Dr. Carlos. Dr. Carlos, ele trata dores nas costas, nas articulações, insônia, dor de cabeça, trata bebês também, trata intestino preso, constipação, e trata neuro. Aí o outro médico embaixo, logo embaixo estava escrito lá, Dr. João, especialista em joelho. Qual dos dois você vai lá clicar para dar uma olhada, para ligar, entrar em contato, marcar sua consulta? Eu acredito que parece meio óbvio, né? Mas é muito importante você entender que o óbvio não existe. O óbvio só é óbvio para quem está dizendo. Na comunicação, a dificuldade da comunicação acontece muito quando a gente acredita que o outro é óbvio para o outro, mas não é. Eu vou te responder. O Dr. Carlos, que foi o primeiro que eu li para vocês, ele também poderia tratar dor nas costas, não poderia? Ele trata dor nas articulações, não trata também? Pois é. Ele trata insônia, trata dor de cabeça, trata bebês. Mas se eu fosse tratar meu joelho com ele trataria? Sim, está escrito lá. Eu vi lá na minha pesquisa, está lá, trata articulações também. Mas quando eu vi o Dr. Carlos, especialista em joelho, eu nem pestanejei. Na hora, é esse aqui. E por quê? Que mesmo que eu não conheço o Dr. João, eu já olhei para ele e já cliquei ali. Por quê? Porque quando eu
me posiciono, quando eu me coloco como eu sou bom para fazer determinada coisa, quando eu me posiciono, eu me coloco como foco total naquele problema. Quem estiver me olhando, procurando e tiver aquele problema, na hora a pessoa vai se identificar. Similaridade é um gatilho mental muito importante, profissional. O paciente que tem um problema que você trata, ele vai te procurar na hora, ele nem pensa duas vezes. Então, o posicionamento, ele leva a pessoa, o paciente ou o aluno mesmo, a não precisar nem pesquisar muito. Porque ele já viu que você é o especialista ali, o que você entende, você trata aquele tipo de problema. Então isso te diferencia muito do mercado. Os concorrentes, realmente, essa é a diferença. Você se torna uma autoridade. Mesmo que ainda você não seja uma autoridade, você se posicionando, você se torna uma autoridade. Vou dar no meu caso aqui. Quando eu dei aula de musculação durante 2010, mais ou menos, eu estava numa academia em São Paulo, né? E eu era o primeiro a abrir a academia. Então eu abria o horário da academia, eu abria as portas da academia e os alunos, né, dava aula das 6 da manhã às 2 da tarde. E tinha um grupo de terceira idade que frequentava a partir de umas 7, 8 horas. Era comum algumas idosas, alguns senhores chegarem nesse horário. E observando que nesse horário era comum eu ver essas senhoras, esses senhores treinando, eu decidi montar um grupo. Eu anunciei na academia que eu estaria organizando um grupo de melhor idade. E esse grupo ele seria um grupo onde eu passaria um treinamento para esse grupo, onde nós estaríamos evoluindo juntos. Então, é interessante porque um vai puxando o outro, quando é grupo, né? Um motiva o outro. É muito bom você montar grupos, porque quando um está meio chateado, não está muito afim de ir, o outro vai lá e entra em contato, chama, vamos lá, vamos treinar. Então, montar grupos é muito importante, principalmente com o idoso. O idoso, ele gosta de atenção, uma atenção maior do que um aluno que não é, entendeu? Como uma senhora, por exemplo, de 70 anos, ela quer uma atenção maior do que uma mulher de 30. Tá? As duas merecem a mesma atenção, só que o idoso, nesse aspecto, ele necessita de uma atenção maior. Primeiro, porque o idoso, ele pode cair, pode ter quedas, né? Outra também, o idoso, é muito comum a coordenação do idoso ser menor do que uma pessoa que tem mais nova. Então é muito importante essa atenção extra. E o grupo é muito importante quando monta o grupo. O idoso, você usa um gatilho muito importante que ajuda muito na hora, que chama-se pertencer. A pessoa se sente parte daquilo. Então, montando esse grupo, todas as vezes que chegava uma aluna a partir de 60 anos de idade lá na academia, a recepcionista, ela me posicionou. Quer dizer, eu me coloquei nessa situação, montando esse grupo, e automaticamente ela me nomeou como especialista em idosos ali. Ela me colocou, não, que o professor Sérgio, ele tem um grupo de idosos de manhã, que ele é muito bom, eles gostam muito. Quer dizer, o posicionamento que eu ganhei chegou a tal ponto que o meu grupo, ele triplicou o número de alunas, principalmente mulheres, né? Tinham homens também, mas principalmente senhoras. E, ainda por cima, alguns alunos de personal, senhores, me procuraram para poder dar aula particular. Justamente por quê? Porque eu tinha posicionamento. Era o professor que treinava a melhor idade. Lá, são 8 professores na academia que eu trabalhei. Lá eram 8 professores. Mas eu tinha posicionado. Então, não procuravam os outros 7, procuravam eu para dar aula para uma senhora. É incrível que tinha, no caso, senhoras que elas iam treinar à noite. Quando ficava sabendo de mim, ela mudava o horário dela, só para poder treinar de manhã
junto com esse grupo. Então o posicionamento ele te destaca de um jeito que você consegue afastar a concorrência. Por quê? Porque você é autoridade naquilo. Então, uma pergunta agora, que a gente já deu uma explicação aqui inicial. O que é posicionamento? Você sabe me dizer, educador físico? Hein, fisioterapeuta? O que é posicionamento? Eu vou responder para você essa pergunta e te fazendo outra pergunta ainda. Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve? Professor, educador físico, personal. Você dá aula em uma academia, você dá aula particular. Você não sabe o seu posicionamento. Vamos dar um exemplo que você ainda não sabe o seu posicionamento. Então, eu vou te dar uma sugestão, uma recomendação. Nesses 20 anos que eu tenho em atender pessoas, trabalhar com treinamento também, eu tenho certeza que se você fizer uma coisa, quais os objetivos em que os alunos mais te procuram? Pega a sua ficha de musculação, quer dizer, quando eu comecei a dar aula era ficha de papel, agora tudo online, né? Vai nos seus alunos lá, quais são os objetivos que eles querem? Se você não sabe o seu posicionamento, faça desse jeito que dá certo. Quais os objetivos que os alunos mais te procuram? Comece a se posicionar nesse objetivo. Ou, se você gosta de um objetivo específico, tá? Se posiciona nele. Então eu gosto mais de trabalhar com hipertrofia. Trabalho com hipertrofia muscular. Então se posiciona como professor que trabalha com hipertrofia, que tem a habilidade de trabalhar com hipertrofia, mas você se posiciona. Como se posiciona? Não é só você falar para você vai anunciar isso para todo mundo. Entendeu? É o seu posicionamento e você vai anunciar isso para os outros profissionais, para recepcionista e na sua página, na sua rede social. E você também vai colocar isso. Tá? Então, primeira pergunta, qual problema você resolve? Se você não sabe, diz qual o problema, fisioterapeuta, qual o problema, qual a queixa principal que você atende? Qual é o paciente que mais vem para você? É aquele que tem dor nas costas? Se você trabalha na área, por exemplo, de terapia manual, então qual é o paciente que mais te procura para fazer qual tipo de terapia manual? Se você é um fisioterapeuta que trabalha com ortopedia, quais são as queixas principais que os pacientes vêm buscar você? Por que eles te procuram? Eu, Dr. Sérgio Lopes, eu sou especialista em coluna, quiropata e meu posicionamento, joelho e ombro. A maioria dos meus pacientes que me procuram, eles têm dores no ombro ou dor no joelho, ou os dois. Tem um número muito grande de pacientes que me procuram, principalmente praticantes de tênis. Então eu tenho um posicionamento para pacientes de ombro e de joelho. Esse posicionamento me ajudou muito profissionalmente, porque a partir do momento que eu comecei a me colocar nesse posicionamento, eu dobrei meu número de pacientes de joelho e de ombro. Dobrei. Só de comentar, de colocar isso como um posicionamento. Os próprios pacientes, sabendo disso, eles me indicavam amigos, colegas deles. Praticantes de tênis, por exemplo, que têm dores no ombro, é muito comum. Então não é só praticantes de tênis, existem outros casos, tá? Eu atendo também dentistas, são pacientes que têm dor no ombro e dor no joelho. Mas então como é que eu faço se me procurar um paciente com dor de cabeça ou com dor na lombar? Então não, porque eu só atendo paciente com... Não, eu atendo outros pacientes, outros tipos de queixa. Isso não elimina a chance de você atender outros pacientes, tá? É muito importante, você vai atender outros casos, mas é muito importante você ter um posicionamento, escolher o que você faz de melhor. Então, se você gosta por exemplo, personal trainer, de trabalhar com emagrecimento, se posiciona com emagrecimento. Então, personal trainer,
Rubens, especialista em emagrecimento. Então, trabalha com emagrecimento, já fiz o emagrecimento, já alcancei o objetivo de mais de 200 alunos, se for íntegro, claro, né? Se você tem um número de alunos que você sabe que você alcançou o objetivo com eles, você pode citar também, tá? Então é muito importante. Então, vamos lá. Se você, vamos começar, eu vou começar a dar por isso para vocês agora. Quais são as primeiras regras para você ter um posicionamento adequado? Primeira coisa. Se você, qual é o objetivo? Quais são as patologias que mais aparecem para você, fisioterapeuta? Responde essa pergunta. Você já vai saber, tá? Vou te fazer 3 perguntas. Primeiro, a profissão, né, que você já tem a sua. Segundo, qual é a sua especialidade? Primeiro, qual é a sua profissão? Então, se você é profissional de saúde, está me assistindo, e você pode colocar qual a sua profissão, qual é a sua especialidade. O que é a sua especialidade? Especialidade, quando eu falo especialidade, não é acadêmica, tá? Você pode ter uma especialidade acadêmica, não há necessidade de você mencionar isso no seu posicionamento. Pode mencionar, claro que pode. Se você tem e você quiser colocar, pode. Mas a especialidade, qual é a sua especialidade? Essa pergunta é a pergunta que cabe ao qual é o objetivo que você mais trata, que você mais atende. Qual é o objetivo, qual é o que você mais gosta de atender, de objetivo. Qual a sua especialidade? Então, você vai através do número de alunos que te procura, nos objetivos que você mais atende esses alunos, você pode já começar a colocar um posicionamento. Coloca lá, emagrecimento, por exemplo. Se você vê que os alunos que mais te procuram é para emagrecimento, ok? Então, a segunda pergunta, qual a sua especialidade? E a terceira pergunta, qual é o seu tipo de público? Pois é, profissional educador físico, você atende, qual é o seu tipo de público? Homens, mulheres, adolescentes? Qual é a idade desses públicos? Então é muito importante. Eu, por exemplo, eu atendo pacientes, o meu posicionamento, pacientes acima de 45 anos de idade, que são praticantes de exercício, tá? E ombro e joelho, que são meus posicionamentos. Então, principalmente, esse é o público que eu mais interajo. É o público que eu escolhi me dar prioridade para atender. Entendeu? Esse é o público. O público, ele é o sexo do público, se você é homem ou mulher, tá? Se você quer atender um público, por exemplo, com a idade que você mais atende, tá? E é muito importante, tá? E a classe social também você pode, se você é profissional. Claro que você não precisa mencionar isso da classe social, mas você sabe qual é a área, qual o bairro que você trabalha, qual o público que mais te procura. É um público mais classe A, classe B, classe C ou classe D? Qual que é o público que te procura mais? É importante você definir isso, tá? Porque o seu posicionamento vai aumentar, como eu disse a você, a sua autoridade. Você vai aumentar o preço da sua consulta, o preço do seu atendimento, do seu plano de treinamento, por conta da autoridade que você vai receber, que você vai ganhar. Então, para a gente encerrar aqui, profissional, essas 3 perguntas. Hoje, assim que você assistir essa aula ou durante a semana, coloca lá, responde no papel, coloca a sua profissão, a sua especialidade e o seu tipo de público. Assim que você definir isso, você vai colocar isso na sua rede social, tá? Você vai colocar na sua página do Instagram, você vai colocar na sua página do Facebook. Qual que é o seu posicionamento? Não adianta você colocar lá, Dr. João, fisioterapeuta. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então eu já vi muitos colocando Dr. João, microfisioterapia, drenagem e dry needling. Isso eu li numa rede social, numa página no Instagram.
Eu só estou mudando o nome. O paciente não sabe o que é dry needling. O paciente não sabe o que é microfisioterapia. Então não adianta você colocar o tipo de técnica que você faz, ele não quer saber disso. O seu paciente não quer saber se você é especialista em dry needling, se você aplica microfisioterapia, ele quer que você resolva o problema dele. Então, não adianta você colocar a técnica que você trabalha, porque isso é ego, tá? É ego. Então, eu tenho um colega meu que ele colocou lá, profissional área, osteopatia, profissional osteopata, a escola de Madrid. Agora que me diz uma coisa, o que adianta você colocar, o que acontece? O paciente não vai nem saber que você é brasileiro, tá? O paciente, inclusive, até perguntaram para ele se ele atendia fora do Brasil. Por quê? Porque ele colocou Escola de Madrid, que é a escola onde ele estudou. Agora me diz uma coisa, se você colocar a Escola de Madrid, Madrid não fica aqui, concorda? Então você não está ajudando. Você está dificultando o contato do paciente com você. Tá? Então você não tem que colocar a sua técnica, as suas formações no Instagram, ele não quer saber disso. O paciente não conhece o nome da técnica, entendeu? Não adianta você colocar técnica de Maitland, Mackenzie. O paciente não tem ideia do que é isso. Ele vai mudar na hora para outro profissional. Até que tem um profissional lá que está escrito lá, Dr. João, especialista em joelho. No joelho ele vai clicar na hora ali, pronto. Ele vai atender esse paciente. Por quê? Porque o paciente tem posicionamento. Não adianta, profissional, veja bem claro aqui, educador físico, não adianta você colocar no Instagram personal trainer. Do quê? Qual é o seu objetivo que você mais segue? Você vai colocar lá no seu Instagram qual é a sua especialidade, qual é o que você mais trabalha. Se posiciona, coloca lá essa semana. Faz esses exercícios que eu falei para você, responde as suas perguntas e assim que você tiver definido, coloca no seu Instagram, no seu Facebook, começa a colocar no seu perfil do WhatsApp, tá? O seu posicionamento também, tá? Então, agradeço muito a oportunidade de estar fazendo esse vídeo aqui hoje e estar podendo ajudar vocês, profissionais, né, a alavancar profissionalmente a sua carreira, do quanto que você já investiu, que você merece crescer e receber mais pelo preço, que você merece muito mais. E eu vou ajudar você no passo a passo. É só me acompanhar. Se inscreve no meu canal, compartilha. Se você tiver no Instagram, tá? Se você tiver Dr. Sérgio Lopes Consciente. Se você está no YouTube, Dr. Sérgio Lopes Consciente é o canal, tá? E você compartilha esse vídeo com outros profissionais que você conhece. Passa para eles, dá a oportunidade deles conseguirem fazer um posicionamento para eles. Porque isso, infelizmente, aflige a maior parte dos profissionais da nossa área, fisioterapeutas e educadores físicos. Então, eu sou muito grato a vocês, desejo a todos vocês uma ótima semana de sucesso, com muitos pacientes, muitos atendimentos, e que no próximo final de semana, nesse próximo sábado, eu vou fazer mais um vídeo e eu vou ajudar, eu vou passar, vai ser sobre autoridade. Eu vou ajudar vocês aí a aumentar essa autoridade para vocês conseguirem aumentar o faturamento de vocês. Então, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, muito obrigado. Até final de semana. Tchau, tchau.